estou responsável para administrar a disciplina Jogos e Educação do curso de especialização em Tecnologia de Informática na Educação. Eu vou me apresentar primeiramente, depois vou falar sobre a disciplina como um todo e logo em seguida a gente começa a unidade 1, a parte 1 da primeira unidade. Eu sou professor da UEL, faz 25 anos que eu ministro aula na UEL e trabalho há 7 anos com jogos. A minha formação sou bacharel em Ciência da Computação em São Carlos, fiz mestrado em São Carlos, na UFSCar, em Visualização Científica. Eu gosto de mexer com imagem. E o doutorado eu fiz na USP, em São Carlos também, em processamento digital de imagem. Terminei meu doutorado em 2000, faz um tempinho. Na área de jogos, eu trabalho há 7 anos, tenho projeto de formação complementar em ensinos na área de jogos, onde eu tenho um grupo de jogos e a gente desenvolve várias atividades lá. A gente desenvolve jogos, a gente orienta TCC, estágio, orienta trabalho de mestrados e publico na área de jogos faz um certo tempo. Então, turma, a gente vai abordar na parte 1 o seguinte tema: história dos jogos eletrônicos, o hardware, a evolução do hardware, os jogos que se destacaram e os gêneros dos jogos. A ideia é conhecer o passado para projetar os jogos melhores. E os jogos de sucesso, que a gente chama de jogos de sucesso, que tiveram grandes vendas, tiveram grande aceitação do mercado, os usuários tiveram grande aceitação dos usuários. O que motivou esses usuários a jogarem? Por que esses jogos tiveram sucesso? Então a ideia é levantar essas questões, né? Conhecer o passado, levantar as questões, ganhar experiência para que a gente consiga projetar jogos cada vez melhores. Vamos definir jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos são atividades lúdicas e as ações e decisões dos usuários são regidas pelas normas do mundo digital. As normas proporcionam experiências divertidas e estimulantes, e tudo isso utiliza equipamentos eletrônicos, que a partir de agora a gente vai chamar de hardware. Então, os hardware são os equipamentos eletrônicos que a gente vai utilizar para jogar. Seguindo isso, vamos trabalhar com os hardwares para jogos. O primeiro hardware de sucesso que abriu a indústria de jogos foi o Atari, no ano de 1972. O Atari são consoles, são equipamentos digitais, eletrônicos, e ele era assim, era um equipamento eletrônico para cada jogo. Então, se fosse desenvolvido um novo jogo, teria que desenvolver toda a parte de componentes eletrônica. Então é caro, custoso. Cada projeto de jogo tinha um projeto de hardware por trás. A própria Atari, a própria empresa, em 1977, desenvolveu um hardware chamado Atari 2600 e foi uma grande revolução na indústria de jogos. É um console de jogos que tinha como conceito um hardware único e os jogos eram desenvolvidos em cartuchos. Ou seja, havia uma programação de jogos em cartuchos. Isso barateava muito o custo do desenvolvimento de jogos. Não precisava fazer um projeto de hardware para fazer um jogo. Era só um programa para se desenvolver o jogo. Isso alavancou bastante a indústria de jogos. Qual que é a vantagem? É um único hardware para vários jogos. O custo disso é muito mais baixo. Com isso, conseguiu desenvolver muito mais jogos. E a segunda vantagem que a Atari não tinha pensado, e foi muito bom, é que possibilitou a abertura de várias empresas que fabricavam vários jogos. Ou seja, eles fabricavam cartuchos para o Atari. Então o Atari vendeu muitos jogos, muitos consoles de hardware e terceirizava jogos também. Então isso foi uma grande evolução. Aqui tem alguns exemplos de jogos, como o Pong,
O próprio Atari está mostrado aqui. E o Pac-Man. São jogos com pixels grandes e você pode ver que o hardware é bem rústico, mas já tem um joystick, já tem uma interface. Então, melhorou bastante. Apareceu a Nintendo em 1980. Então, utiliza interfaces melhores e o controle direcional em cruz, que até hoje é usado em controles de jogos, de console. Eles tinham o Game Watch, que era um hardware, e tinham mais de 50 jogos dentro desse hardware. Foi muito famoso. E produziram os famosos Game Boy da época, que são jogos portáteis e gratuitos. Podia ser levado no bolso. Aí começou o Nintendo 64, com gráficos melhores, a gente já está mais recente. E o Wii 2, com interfaces inovadoras, de tal forma que poderiam fazer elementos físicos imitando jogos esportivos, tais como tênis. Então a gente tem um exemplo do eSport, que seria simulação de jogos reais, como basquete, tênis, chutar bola. Esses jogos foram uma revolução que a família toda pode jogar e praticar algum esporte junto. Aqui tem dois exemplos do Game & Watch e o Game Boy, né? Vocês viram como é que era, né? Ainda era muito rústico. Depois disso, em 2001, já mais recente, apareceu o Xbox da Microsoft. Ele é baseado na arquitetura pessoal, PC. A Microsoft, na época, e ainda até hoje, dominava o sistema operacional. E é isso. E começou a arquitetura de computadores pessoais. Os primeiros computadores pessoais que rodavam jogos, a gente pode citar a Apple Computer, Commodore e IBM. E a partir daí tem vários outros fabricantes de jogos. Todos esses fabricantes, todos esses computadores possuem o mesmo tipo de arquitetura, princípios de arquitetura de hardware. Esses jogos têm alta resolução gráfica, desempenho, conseguem rodar realidade virtual, realidade aumentada e tem grande experiência de o jogador ficar imersível em uma realidade virtual. Após isso, apareceram os celulares, que são portáteis, possuem alta resolução gráfica, alto poder de processamento, é conectado na internet, tem Wi-Fi, Bluetooth, tem câmeras de alta resolução e capaz de rodar a realidade virtual no jogo. Esse foi um breve visão geral de hardware, né? Com a evolução do hardware, a gente vai passar agora a conhecer os jogos que destacaram. E esses jogos dão uma pista do que quais são, por que eles se destacaram, né? Por que eles têm grande aceitação. A gente vai trabalhar essas aceitações nos módulos futuros do curso, né? Mas vamos entender alguns e falar sobre algumas pistas do porquê esses jogos tiveram grande aceitação de mercado. O Space Invader foi um jogo de grande aceitação no mercado, grande venda, né, volume de venda, impulsionou o mercado de jogos. Eles são 3 escudos, né? Existem 3 escudos que são destrutíveis, né? Que protegem o jogador enquanto atira nas linhas alienígenas invisíveis. Então, tem vários alienígenas descendo para a Terra, tem 3 proteções, ele fica atirando e destruindo as linhas inimigas. A partir de um certo tempo, ao passar do tempo, eles vão descendo mais rápido. E se chegarem à Terra, invadirem a Terra, acabou. Eles têm uma novidade, incluíram uma novidade nos jogos, que é o conceito de score, o conceito de pontuação melhor. Ou seja, dá para você jogar, ver seu desempenho e dá para você competir com outro jogador. Ou seja, você pode ser melhor que o outro. Isso acaba motivando o jogo. O Pac-Man, que é uma boca, né, que tem o objetivo de comer todos os pontinhos do mapa. E tem uns fantasmas que perseguem o Pac-Man. E ele pode capturar o Pac-Man, pode acabar com o Pac-Man. Então ele tem que comer, ao mesmo tempo escapar, senão morre.
E tem alguns artefatos dentro dos jogos dentro desse jogo, que se você adquirir esses artefatos, você pode caçar os fantasmas. Então aí você passa de ser perseguido para perseguidor. Então tem a emoção de escapar, né? Toda vez que você consegue escapar, tem uma certa imersão no jogo. O jogador fica contente quando escapa, assim, quase é pego. Quando come tudo, atinge o objetivo final. Quando ele captura esse artefato, ele pode caçar pode se vingar dos fantasmas. Então tem várias emoções aí. Alguns elementos que depois a gente vai estudar. Foi um grande sucesso na época. O Tetris, que são blocos de peças que caem, e o jogador posiciona as peças com o objetivo de encaixar todas as peças numa linha. Cada vez que ele encaixar as peças na linha, a linha é apagada, e o objetivo é nunca deixar a linha chegar no topo do jogo, onde não tem mais não tem espaço para descer as peças. À medida que o tempo passa, as peças vão caindo, e tem um som de fundo que vai motivando o jogador a jogar cada vez mais, né? Ele vai ficando nervoso quando não dá certo e vai aumentando a velocidade. Então, assim, cada vez que o tempo passa, o desafio aumenta. Cada vez que você tem a habilidade de posicionar a peça correta, o desafio aumenta. Então isso acaba motivando. Não é monótono o jogo. Final Fantasy, em 1997, é um RPG, um role-playing game, em que nessa categoria, né, nesse gênero de jogo, o jogador desempenha um papel de um avatar, né, de um personagem, em um mundo virtual. E ele tem a emoção de salvar o mundo, né? E isso aí, ele é uma vivência dentro de um mundo virtual, e isso é uma imersão, né, com que motiva o jogador, né? Que faz com que motive o jogador. Um jogo muito antigo é o Pokémon, 1996. Só que existem Pokémon desde 1996 até atualmente, hoje, né, com realidade aumentada, que foi lançado recentemente o Pokémon. O jogador parte para coletar e treinar monstros para lutarem. Então ele tem a emoção de capturar monstros, tem a emoção de treinar e tem a emoção de ver o resultado do seu treinamento em uma luta e ver se ele consegue vencer outros adversários. O outro jogo que eu vou destacar e finalizar com esse é o Guitar Hero. São jogos de ritmo em que o jogador toca as músicas. A interface simula uma guitarra de verdade, né? E o primeiro Guitar Hero usa o rock dos anos 80. É como se você soubesse tocar, mas não sabe tocar. Então você tem o prazer de tocar sem saber tocar, é uma simulação. Bom, a gente vai encerrar essa parte dos jogos que destacaram e vamos falar sobre os gêneros dos jogos. Esses gêneros dos jogos foram classificados de acordo com alguns critérios, ou seja, ao longo dos anos desenvolveram vários tipos de jogos e aí percebeu-se alguns padrões dos jogos. Então a gente vai falar sobre esses padrões que são os gêneros dos jogos. A vantagem de classificar o gênero dos jogos é que na hora de implementar, a gente fala, é um jogo de corrida, por exemplo, né? Na hora de implementar facilita muito. Então o jogo de corrida tem várias mecânicas. Então corrida de carro, então tem que implementar um carro, uma pista, aceleração, frear, curvas. Então, na parte de implementação de jogos, se a gente sabe que é de corrida, a gente já sabe a mecânica e é mais fácil o pessoal de desenvolvimento do jogo começar já a trabalhar nessa parte de mecânica, né? Então, vamos lá. Gêneros dos jogos. A gente tem os jogos de aventuras, adventures games, né? São jogos que conduzem o avatar em uma história. Então, é a história que predomina aqui. As características são: explora cenários, resolve quebra-cabeças, utiliza raciocínios lógicos, e alguns exemplos de jogos são Carmen Sandiego, Zork, King's Quest. São os exemplos desses jogos. Jogos de ação. Jogos de ação são combates em ritmo acelerado. Esses são famosos, são tiros em primeira pessoa, é o FPS, First Person Shooter. Eles são caracterizados como ação, aventura, simulação de combate, são jogos de luta. Por exemplo, Counter-Strike, que é o mais famoso que a gente tem, né? Space Invaders também tem um combate, Pong também. Jogos de ação e aventura.
O jogador conduz o avatar em uma história, em alguma situação, tem combate em ritmo acelerado. Um exemplo clássico disso é o Resident Evil 5. Jogos de plataforma são aqueles jogos que o personagem corre, pula em cima de plataforma. O mais famoso que tem, um dos grandes famosos, é o Super Mario Bros. Que a gente vai pulando em plataforma, pulando em cima dos animais, atirando. Então, esses são de plataforma. Jogo de luta, o personagem luta contra o outro. É o Street Fighter, Mortal Kombat. Bom, o tiro de primeira pessoa, que é o First Person Shoot, são jogos de ação com a visão com a câmera, ou é a visão realística da pessoa, né, do cara que está com a arma, ou a visão é situada atrás do personagem, em cima, onde tem a visão do campo inteiro. Um exemplo é Doom. Tiro de primeira pessoa é muito famoso e provoca uma imersão imediata. O avatar tem a mesma visão que o jogador, ele imediatamente já entra no jogo, ele fica imerso. Então esse tipo de jogos tem uma grande aceitação. Parece que você realmente está dentro do jogo. Mais uma pista aí de elementos motivacionais, né? Imersão. Estratégia em tempo real, coleta recursos, constrói exércitos, ataca inimigos, que seriam os Warcraft. Estratégia baseada em turnos, as tomadas de decisões e ações são por turnos. Os primeiros jogos foram feitos desse jeito. São estratégias baseadas em turnos. As tomadas de decisões e ações são feitas por turnos. Alguns exemplos de jogos de tabuleiros em gerais e o Civilization também são por turnos. Role-playing games, a gente já falou sobre isso, é o RPG. O jogador desempenha o papel de seu avatar em um mundo virtual do jogo. Por exemplo, Final Fantasy. O jogo de RPG massivo online, MMORPG, ou MMO, mais conhecido como MMO, é um jogo de RPG que o mundo virtual possui centenas de jogadores ao mesmo tempo. São comunidades imensas. O recurso financeiro que rola nesses jogos, por exemplo, o World of Warcraft, são recursos que alguns países mais pobres não geram. Somente eles geram recursos no montante do tamanho de um país. Muito dinheiro em itens, em roupas, em armas poderosas, em armas de defesa. Então, gera um recurso financeiro enormes. Tem muita gente jogando isso. De espionagem, classificado como espionagem, ações focadas em subterfúgio ou planejadas, como um exemplo são Metal Gear. Existe o gênero de horror e sobrevivência, onde o objetivo é assustar o jogador, que causa emoção. Causar emoção é sempre bom e sempre tem grande aceitação. Pode ser emoção boa ou pode ser emoção ruim, mas causar emoção no jogo é uma pista para ter aceitação no jogo. Então são jogos de aventura, são FPS, procure assustar o jogador. Resident Evil é um exemplo. São jogos assim macabros, são jogos que em cavernas, pouca luz, de repente aparece um monstro, o som na hora que aparece o monstro aumenta, assim, dá um grito um grito alto. Se jogar sozinho, você vai dormir com pesadelo. Então esses jogos têm grande aceitação também. Tem jogos que são simulação, né? Gêneros de jogos que são simulação, baseado em simulação do sistema. Por exemplo, Sun City, onde você é um administrador da cidade, você seria o prefeito da cidade, ocorrem vários problemas na cidade e você tem que resolver. Então são simulações de gerenciamento. Jogo de corrida, é competição com veículo, qualquer jogo de corrida, de carro, né? Encaixa nesse gênero, então tem muitos. De esporte, simula experiência esportiva. Tem muitos jogos de futebol em que a gente pode jogar e cabe nesse gênero. O eSport, né? Também. Jogo de ritmo é baseado na habilidade do jogador ativar o controle, né, do jogo durante a batida de uma música. Então, o Rock Band é outro exemplo que a gente pode colocar aqui. E puzzle une elementos para formar padrões. São os quebra-cabeças, né? Por exemplo, o Tetris é um jogo.
É um exemplo de jogo do tipo puzzle, quebra-cabeça. Mini-jogos são jogos curtos, simples, são jogos casuais, utilizados em publicidade. É uma fase de bônus de um jogo maior. São jogos simples. Aquele jogo que você chega no almoço, vai jogar, gasta 5 minutos e fica satisfeito. Então, esses são jogos, são mini-jogos, muito utilizados. E os jogos tradicionais, de cartas e tabuleiros, né? Como por exemplo, jogo de poker na internet, né? Tem bastante jogos desse tipo. E os serious games, que são jogos sérios. Esse a gente pode chamar que são jogos educacionais ou jogos com a finalidade de treinamento. Qualquer jogo que vai fazer um treinamento real. E por fim, vou dar uma breve passada, só conceituar, e nos módulos futuros a gente vai parar nesse gênero de jogos, que é o que interessa, é um gênero de jogo que tem grande interesse da nossa disciplina, que são os jogos educacionais. Os jogos educacionais são jogos desenvolvidos com o objetivo de ensinar conceitos teóricos e ou práticos com conteúdos de disciplinas acadêmicas. Um exemplo de jogos educacionais é o Smart Pants. A criança é estimulada a desenvolver e aprender inglês através dos jogos. Considerações finais da disciplina. Vou voltar à definição de jogos eletrônicos. Então, jogos eletrônicos são atividades lúdicas, divertidas, em que as ações e decisões dos usuários são regidas pelas normas dos jogos. São regidas pelas regras dos jogos. Essas regras proporcionam experiências divertidas e estimulantes. Só nessa definição existem vários desafios, que são como desenvolver jogos que proporcionam experiências divertidas e estimulantes. Como motivar o jogador, o usuário a jogar. A história e a evolução dos jogos, o conhecimento adquirido dos jogos que marcaram época pelo sucesso de vendas, pela aceitação dos jogadores, despertam grandes questionamentos. E esses questionamentos, alguns questionamentos que eu posso citar seriam: o que motiva o usuário a jogar? Como desenvolver os jogos? Como desenvolver jogos que proporcionam experiências divertidas e estimulantes? E essas questões serão abordadas um pouco na parte 2 da unidade 1 da disciplina. Então, essa unidade 1 está focada em jogos. E a partir da unidade 1 a gente vai focar em educação. Então, a parte 2 é: quais são as dicas para a gente desenvolver um jogo com qualidade e divertido? A gente vai começar a falar sobre isso no próximo vídeo.